informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta terça-feira, dia 17 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Abatedouro misturava carne de cavalo com porco para vender para restaurantes. Só controle químico e cultural funciona contra o ataque do caruru nas lavouras. Impulsionado pela soja, mandioca e cana, Mato Grosso do Sul deve bater recorde na safra 2023. Ministros dos Transportes estudam novo modelo para ampliar ferrovias. E a PMA realizou prisão e apreendeu 279 quilos de pescado ilegal. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Terça-feira de sol e aumento de nuvens de manhã em Dourados e região. Previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijos do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. A gente sabe que para viver no campo é preciso muita força e coragem, e também de equipamentos confiáveis e de qualidade. É por isso que a Pantanal Peças e Implementos Agrícolas agora é concessionária Mahindra, a maior fabricante de tratores do mundo, que há mais de 70 anos cria soluções para o campo. Venha conhecer e se surpreender com os tratores Mahindra, os únicos com 5 anos de garantia, só na Pantanal Peças e Implementos Agrícolas, em Dourados e Sidrolândia. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 255 pela arroba do boi gordo e R$ 245 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 76 e a de soja a R$ 163, informou a Agro ADL.
Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, reuniram-se para o alinhamento das primeiras ações conjuntas entre os ministérios, com foco na produção e comercialização de alimentos. Tivemos os melhores diálogos possíveis para fazer com que a agricultura familiar e a grande agricultura brasileira caminhem na mesma direção de produzir alimentos saudáveis e baratos para o povo brasileiro e também para a exportação, explicou o Teixeira. Após grande novela política, finalmente o PT e o governador Eduardo Riedel confirmaram que irão caminhar juntos nesta nova administração em Mato Grosso do Sul. Em reunião realizada na sexta-feira, ficou acertado que os petistas ficarão com o comando da Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, com a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais e de outras 8 subsecretarias temáticas dentro da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, a saber, as subsecretarias de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, da Pessoa Idosa, Mulheres, Populações Indígenas, Juventude, LGBTQIA+, Assuntos Comunitários e Pessoas com Deficiência. A Polícia Civil de Goiás investiga um abatedouro clandestino de animais que vendia carne de cavalo misturada à carne suína. O estabelecimento ficava na zona rural de Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia. Na operação, a polícia encontrou um cavalo recém-abatido, parcialmente sem o couro e com as vísceras expostas, além de outro animal adulto pronto para o abate. Um terceiro cavalo estava em condições de maus tratos, sem água, magro e com acesso dificultado à alimentação. O autor foi identificado e teve o carro, documentos e telefone celular apreendidos, assim como junto aos produtos encontrados no local. Os policiais também tiveram acesso a documentos e anotações de contabilidade do grupo, tornando possível identificar possíveis compradores, incluindo restaurantes. O abatedouro clandestino tinha máquinas de moer carne e fazer linguiça. O dono do estabelecimento ainda armazenava em casa 80 quilos de carne suína que era usada para misturar e disfarçar o gosto da carne de cavalo. A polícia suspeita de que a carne era vendida a restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. A polícia não informou os nomes dos estabelecimentos que compravam esses produtos. Nas últimas semanas foi identificado no município de Naviraí um foco de Amaranthus palmeri, também conhecido como caruru palmeri, uma planta daninha exótica originária dos Estados Unidos, de crescimento rápido e que causa grandes perdas nas lavouras. Em 2015, um foco havia sido identificado em Mato Grosso, e a Embrapa atuou no grupo liderado pelo INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária,
para o controle e erradicação da espécie. Pesquisas realizadas no local mostraram que a associação entre o controle químico e cultural é a melhor estratégia para o controle da planta invasora. A pesquisa também indicou que a rotação de culturas e de mecanismo de ação de herbicidas também são fundamentais para evitar novas seleções de resistência. Para se chegar às recomendações, foram testadas medidas de controle em sistemas produtivos com a sucessão soja-algodão e na cultura do milho. No caso do controle químico, foram usados herbicidas com diferentes mecanismos de ação em pré-emergência e pós-emergência. Na cultura do milho, além do controle químico, foi avaliado o consórcio com capim-marandu. De acordo com o pesquisador da Embrapa Algodão, Sidney Cavalieri, somente o uso da braquiária já foi responsável por controlar 80% da emergência das plântulas. Isso ocorre devido à cobertura do solo e ao sombreamento causado pela forrageira durante o ciclo do milho. O uso do capim ajuda também no controle da espécie nos cultivos subsequentes, devido à manutenção da cobertura morta sobre o solo, fazendo o papel de barreira física que impede o desenvolvimento de plantas invasoras. O terceiro prognóstico do levantamento sistemático da produção agrícola para a safra 2023, divulgado pelo IBGE, mostrou que Mato Grosso do Sul deve bater recorde na safra desse ano, impulsionada por soja, mandioca e cana. O IBGE estima que o valor de 2023, com a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas, deve atingir o maior valor para a série iniciada em 2006. A previsão é de 24 milhões e 500 mil toneladas, o que representa um crescimento de 11,6%, ou 2 milhões e 500 mil toneladas de grãos a mais. Para Mato Grosso do Sul, estima-se aumentos na produção de soja, 54% ou 4 milhões 576 mil toneladas, mandioca, 17% a mais ou 162 mil toneladas e cana, 9,% a mais ou 4 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, o aumento na produção do estado acompanha a tendência de crescimento encontrada na previsão da safra brasileira, que também deve atingir recorde em 2023, somando 296 milhões e 200 mil toneladas, um crescimento de 12,6% ou 33 milhões de toneladas de grãos a mais. Pauta que atravessa governos, o aumento da malha ferroviária no país também aparece com destaque nos planos do novo ministro dos Transportes, Renan Filho. Assim como outros governos, o ministro tem o desafio de tirar do papel projetos que exigem um capital expressivo e muitas vezes geram pouco interesse da iniciativa privada em assumir os seus riscos. Por isso, o ministro afirmou que avalia qual será o melhor caminho para desenvolver as estradas de ferro, de forma que atraia o setor privado junto da participação do setor público, o que pode incluir projetos de parcerias público-privadas, as PPPs. Demanda histórica do agronegócio, a Ferrogrão, por exemplo, também se tornou parte da agenda de Renan Filho, que vê caminhos para retomar o projeto paralisado por ordem do Supremo Tribunal Federal. Diante de resistências ambientais ao projeto, o ministro fez uma defesa dos benefícios de se substituir o transporte rodoviário pelo ferroviário. O Brasil conta com uma participação baixa de ferrovias no transporte de cargas, menos de 20%. Renan Filho destacou ainda com isso que isso tem estressado as rodovias diante do crescimento robusto da produção de grãos no país. A Polícia Militar Ambiental, a PMA de Corumbá, prendeu um pescador
ilegal por pesca predatória durante fiscalização fluvial no Rio Paraguai, na região conhecida como Castelo, localizada a 95 quilômetros de Corumbá, isso na quinta-feira passada. Ele foi flagrado pela equipe que trabalhava na Operação Piracema em vigilância aos cardumes, em uma embarcação com motor de popa, quando pescava nesse período proibido de defeso e ainda havia capturado pescado acima da cota permitida, o que também é crime. Segundo a PMA, o infrator havia capturado diversos exemplares de peixes das espécies pintado, caixara, pacu, curimbatá e piranha, pesando 279 quilos, quantidade acima da permitida pelas normas, crime também. Além do pescado com o pescador, foram apreendidos um barco de alumínio e um motor de popa utilizados na pescaria ilegal. O pescador, além de preso, foi multado em R$ 6.280. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto de lei estimula titulação de terras rurais para mulheres. Proposta em análise na Câmara garante incentivo para trabalhadoras rurais da agricultura familiar. O projeto estabelece que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, adote medidas para estimular e facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras rurais familiares, casadas, solteiras ou em união estável. Para o relator da proposta na Comissão de Agricultura, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, o projeto vai valorizar o trabalho feito por mulheres na agricultura familiar. O parlamentar ressalta que cerca de 47,5% da população que reside no campo são mulheres. São mais de 15 milhões de pessoas no campo que são mulheres. 20% dos estabelecimentos, das fazendas, das propriedades são administrados pelas mulheres e, pasmem todos nós, mesmo assim, grande parte dessas produtoras, quando elas são donas da propriedade, essa propriedade não está no nome da mulher, está no nome de um homem, geralmente em nome do pai, ou de um tio, ou de um irmão. A medida, caso aprovada pelo Congresso, irá priorizar que títulos de domínio, de concessão de uso ou de concessão de direito real de uso de propriedades rurais venham em nome de trabalhadoras. De acordo com o último censo agropecuário feito pelo IBGE, cerca de 81% dos proprietários de terras rurais no Brasil eram homens. A proposta, que altera a lei da reforma agrária, determina como prioridade as mulheres titulares de famílias monoparentais, quando somente uma pessoa exerce a função de pai e mãe, mulheres vítimas de violência doméstica, desde que o caso já tenha sido julgado, e famílias que tenham entre os seus membros uma pessoa com deficiência. O projeto de lei que incentiva a titulação de terras para mulheres trabalhadoras rurais ainda tem de ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira. Qualidade, garantia e eficiência na retífica de motores a álcool, diesel e gasolina você encontra na Retificadora MS. Profissionais altamente capacitados em retífica de motores em geral, regulagem de bombas e bicos injetores. Dê vida nova ao motor do seu veículo. Vá direto à Retificadora MS. Retificadora MS em Dourados, na Weimar Torres 5710. Telefone 3424-7698. 3424-7698. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura.
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.